E aí galera, tudo bem? Meu nome é Amanda Vernizzi e nesse vídeo eu vou falar pra você sobre o livro A Revolução dos Bichos. Se você é aquele cara que não leu o livro e tem uma prova pra semana que vem, não sabe a mínima ideia sobre o que é tratado no livro, continua assistindo esse vídeo que eu vou falar tudo o que você precisa saber, capítulo por capítulo, personagem por personagem, e eu ainda vou falar um pouquinho sobre o autor do livro e também sobre a relação que ele tem com a realidade. Então, sobre o autor. O nome do autor é George Orwell, porém esse é só o nome artístico dele. O nome de verdade dele é Eric Arthur Blair. Ele nasceu em 1903 e ele era um escritor, crítico e romancista. Ele morreu em 1950 de tuberculose. Vou mencionar por que ele foi muito famoso assim. Essa obra, A Revolução dos Bichos, foi um dos livros mais famosos dele. Ele escreveu outros livros, só que esse foi o mais polêmico. Por que foi o mais polêmico? Porque ele tem uma relação com a realidade e esse foi um assunto muito tratado na época que ele escreveu esse livro. Muito bem, agora sobre os personagens. Alguns deles são o Sr. Jones, que ele era o dono da Granja do Solar, que era onde os animais ficavam. E ele era um homem muito bruto com os animais, e ele não tinha misericórdia. Então, qual a relação dele com a realidade? Ele tem relação com o personagem Nicolau II, que era um líder cesarista lá na Revolução Russa. Então, todo esse livro tem uma relação com a Revolução Russa, de 1917. E ele tem relação com o Nicolau II, que era um líder muito bruto e não tinha dó, não tinha misericórdia. Agora os três personagens principais, que eram os porcos, né? Era o Major, o Bola de Neve e o Napoleão. Eles eram três porcos da Granja do Solar e eram os principais que movimentavam essa revolução, os líderes da revolução. Então beleza, o Major era o mais velho e o mais que tinha mais sabedoria, o mais respeitado por todos os animais. E ele se relaciona com as ideias assim de Karl Marx e o socialismo científico. E também com Lenin, idealista da Revolução Russa. Muito bem, agora sobre o Bola de Neve. Bola de Neve, ele era parecido com o Major, né? Ele, junto com Napoleão, tomou a liderança da granja após que o Major morreu. Isso foi logo no início do livro. E ele se relaciona? Se relaciona com o Trotsky, que foi um homem também na Revolução Russa, que se relaciona com o Bola de Neve. Por quê? Porque ao decorrer do livro, lá mais pro final do livro, Napoleão expulsa o Bola de Neve da granja. Igualmente, Stalin fez com Trotsky na vida real. Lá na Revolução Russa. Na Revolução Russa. E agora sobre Napoleão. Quem foi Napoleão? Ao contrário de Bola de Neve e de Major, ele era um cara mais bruto, mais capitalista, assim, ele deixava o lado socialista igual os outros dois, e ele era mais malvado, então ele expulsou, né, o Bola de Neve e tal, e ele se assemelha com Stalin na Revolução Russa, que era cara mais capitalista, mais cruel. Mais cruel. Também tem outro personagem chamado Garganta. Ele era outro porco e ele servia como cara pra manipular a população, né? Pra manipular os animais. Isso se relaciona com a propaganda que o Stalin fazia pra manipular a população russa. Pra dizer que não, que tava tudo certo, que ele era o bom, entendeu? Então essa é a relação com a realidade sobre o Garganta. Beleza, tinham vários outros animais assim, só que a maioria, todos representavam a população russa, né? Então tinha o Sansão. Quem era o Sansão? Era um cavalo forte, trabalhador, né? Que ele sempre fazia o seu máximo na granja, né? E as ovelhas, as galinhas, representavam as pessoas que não sabiam de nada. Então eles representam na vida real aquelas pessoas que votavam por votar e que não sabiam pensar direito, que eram facilmente manipulados. Benjamin era um burro sábio que sempre ficava pensando e suspeitando da Revolução dos Bichos. Beleza, agora sobre a história, tá certo? No primeiro capítulo, Major faz um discurso para os animais bem
persuasivo, assim, para dar um início a essa revolução. Então ele fala, não, vamos em busca da igualdade, não vamos deixar os humanos nos tratarem mal, essas coisas. E ele então cria como se fosse um hino, assim, e os animais os acompanham. No segundo capítulo, o Major morre, e o autor não descreve exatamente como ele morreu, então dá-se a entender que ele morreu de velhice. Surge então o animalismo, né, entre a Granja do Solar, né, e há uma batalha entre o Sr. Jones, né, e os animais, no qual os animais ganham. Portanto, eles ficam com a granja lá só para eles e os humanos são expulsos da granja, beleza? Os porcos entram e revistam a casa do Sr. Jones. E lá dentro, né, eles aprendem a ler e a escrever. E então eles escrevem, os 7 mandamentos, nos quais 1. Tudo que andar sobre 2 pernas é inimigo. 2. Tudo que andar sobre 4 pernas ou tiver asas é amigo. Por quê? Porque pássaro tem 2 pernas, mas tem asa. Então, 3. Nenhum animal usará roupas. 4. Nenhum animal dormirá em cama. 5. Nenhum animal beberá álcool. 6. Nenhum animal matará outro. E 7. E mais importante, todos os animais são iguais. No terceiro capítulo, basicamente, eles fazem muita colheita, né? Trabalham bastante para ter mais comida para todos, né? E os porcos começam a ficar cada vez mais poderosos, né? E eles decidem então que o leite e as maçãs seriam só para eles, porque era um alimento necessário para eles. Começaram a falar que eles nem gostavam daquela comida, mas que era necessário para eles, sendo que eles só estavam com aquilo lá porque era bom. Ou seja, começa aí uma ideia capitalista, não é mesmo? No capítulo 4, a ideia da revolução dos bichos começa a se alastrar através de Moisés, um corvo que saía falando tudo os boatos. E vai se alastrando, né? Então, e também através do Sr. Jones, né? Que acabou dizendo lá para os seus amigos homens que os bichos lá tomaram a granja e tudo mais. Então, vários homens de outras granjas se juntam a Jones e acontece outra batalha, que ficou conhecida como Batalha do Estábulo, no qual os animais também ganham, e não adiantou nada essa batalha. Nos capítulos 5 e 6, Napoleão e Bola de Neve começam a discordar em tudo que eles faziam. E começou a ter como se fosse uma eleição, né? No qual o Bola de Neve apresentou uma ideia e Napoleão apresentou outra. Então, o Bola de Neve apresentou a ideia de fazer um moinho de vento, né? Ia ter calefação e essas coisas. E o Napoleão afirmava que não tinha que fazer esse moinho de vento, que tinha que se concentrar na produção, colheita. E então, beleza, na hora dessa eleição de apresentar as ideias para os animais, todos votaram em Bola de Neve. O Napoleão ficou irritadinho, né? E mandou pegar os cães bravos lá dele e expulsou. Essa foi a hora que ele expulsou Bola de Neve de lá com os cães dele. E daí Bola de Neve saiu correndo e tal. E para Napoleão não ficar mal com os outros animais, ele inventou que Bola de Neve estava roubando suas ideias, que a ideia do moinho de vento foi do Napoleão mesmo, e por isso que ele expulsou ele de lá. Então, esse moinho de vento vai ser construído, né? Mas no capítulo 6, o moinho acabou sendo destruído, né? Por causa do vento. E tudo que acontecia de errado, o Napoleão culpava a Bola de Neve, né? Então, ele começou a ser caçado pelos outros animais. Nos capítulos 7 e 8, Napoleão começa a ter mais contato com os humanos, fazendo negócio com eles. As galinhas são obrigadas a entregar seus ovos pro Napoleão, e elas ficam irritadas com isso e decidem se rebelar contra ele. E então a sua ração é cortada por Napoleão e ela já abandonou essa ideia porque não foi uma ideia muito boa. Com esses negócios que Napoleão estava fazendo com os humanos, ele acabou fazendo um negócio de venda de madeira para Frederick, que era um humano de outra granja. E então Frederick decide enganar Napoleão dando dinheiro falso e ele percebe. Então morte foi declarada a Frederick. Tudo que acontecia assim na granja eles culpavam Bola de Neve, né? E Garganta, assim, principalmente manipulava muito nessa parte para culpar o Bola de Neve, né? E o moinho é destruído de novo. No capítulo 9, o moinho começa a ser reconstruído, né? E por causa desse cansaço, assim, acabou que eles não tinham tanto tempo para fazer colheita de comida e tudo mais. Então a ração de todos foi reduzida
menos a dos porcos, né? Então você percebe ali que eles faziam tudo para benefício próprio, inclusive ao decorrer do livro, né, eles alteravam os mandamentos para benefício próprio. Então, Sansão, né, de tanto trabalhar, ele acaba adoecendo, ele morre. E Garganta, ele fala que fez uma cerimônia de enterrar ele e tudo mais, sendo que na verdade ele largou o corpo dele atrás do moinho, assim, tipo, bem... E por fim, no capítulo 10, os animais começam a ficar velhos e nem lembram mais da revolução, foi completamente deixada de lado. Os animais novos, mais novinhos que nasciam, nem sabiam dessa revolução que aconteceu. E os porcos a cada dia passavam a ficar mais idênticos aos humanos, então eles começaram a andar em duas patas, a usar roupas, a fumar, a beber, como se fosse algo totalmente normal. E ninguém mais se lembrava da revolução e tudo foi deixado de lado, os mandamentos, tudo. E o nome que tinha ficado a ser Granja dos Bichos volta a ser Granja do Solar, né? Então, tudo que aconteceu foi pra nada, porque os porcos começaram a ser capitalistas, né, e tal, então todas as ideias socialistas foram deixadas de lado, né? Então, esse que é o final do livro, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Se você gostou, se inscreva aqui no canal, dá um joinha aí e é isso, beijo! Mas cruel. Por quê? Porque pássaro tem duas pernas, mas tem asa. Então, lá na Revolução Russa, ele morreu de tuberculose em 1950. Era um burro sábio que sabia representar... Não.